Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.eadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 11, que tem como tema Adotados por Deus. O textual está baseado em Romanos 8 e 15, que nos diz: porque não recebeste espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste espírito de adoção de filhos, aleluia, pelo qual clamamos, Abba, Pai. A leitura bíblica em classe, Romanos 8, do 12 ao 17. A lição é curta, mas muito rica. Ela tem 3 partes. A primeira parte diz o conceito bíblico de adoção. A segunda parte diz a adoção no tempo presente. E a terceira parte, a adoção plena no futuro. Então, a primeira parte nós vamos aprender aqui o que é a adoção. Na segunda parte, os benefícios da adoção no tempo presente. E a terceira parte, a adoção plena no futuro, o que aguarda os filhos de Deus que foram adotados. Antes, eu quero deixar claro que existe 3 tipos de filhos que a Bíblia apresenta que Deus tem. Deus tem 3 tipos de filhos. Primeiro, filho por criação. A Bíblia diz que ele criou Adão. Filho por criação. Deus criou Adão. Segundo, filho por geração. A Bíblia diz que Deus gerou Jesus. Jesus foi gerado no ventre de Maria. Filho por geração. E terceiro, filhos por adoção. Todos que obedecem a Deus são por Deus adotados. Amém? Então nós vamos lá, a primeira parte da lição. Ela é curta, você até vai estranhar o tempo da lição, quem sabe aí bem menos que as outras lições, mas ela é muito rica. Não estranhe, tenho certeza que os irmãos vão ser edificados. A primeira parte nos diz assim: conceito bíblico de adoção, primeiro tópico, conceito bíblico e teológico, ponto de destaque. Deixamos a condição de criatura para nos tornarmos filhos de Deus. Deixamos a condição de criatura. Quando o homem pecou, o homem então perdeu a comunhão com Deus. Essa comunhão ela foi muito acentuada depois, principalmente do dilúvio. Quando Adão pecou, ele perdeu a comunhão com Deus. Porém, ainda naqueles dias, depois que Adão se arrepende, a Bíblia diz que Deus, tudo isso aqui é um ato profético, onde é um ato profético de restauração. Deus vestiu Adão, vestiu Eva, e a Bíblia diz que eles permaneceram servindo ao Senhor. Ainda eles eram considerados filhos. A Bíblia chega ao ponto de dizer que a descendência de Adão era chamada de os filhos de Deus. Porém, gradativamente, a humanidade se desviou por completo. E quando a família de Caim se separa completa e definitivamente de Deus, aí então passaram a serem vistos apenas como homens, criaturas humanas, ao ponto da Bíblia dizer que os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Então, no mundo antigo, ainda aqueles que permaneciam obedecendo a Deus eram vistos como filhos de Deus. E, infelizmente, a família de Caim se desviou por completo e, a partir dali, definitivamente, ficou os filhos de Deus em que Deus adotava todo aquele, depois do pecado, que resolvesse obedecer a Deus, por Deus era adotado. Lembrando que a graça do Senhor sempre esteve presente no mundo, desde o Éden. Apesar do ser humano ter caído, Deus sempre adotou, Deus sempre chamou aqueles que desejassem obedecer-lhe. E nós vimos sempre homens piedosos que Deus ia chamando. Cada vez que Deus chamava ou aprovava a conduta de alguém no mundo antigo, esta pessoa por Deus já era adotada. E agora muito mais na graça, onde o próprio Espírito de adoção vem morar em nós. Mas lembrando que, a partir da família de Caim, definitivamente ficou claro que muitos na terra eram apenas criaturas humanas,
perderam por completo a condição de filhos de Deus. Então, na Bíblia Sagrada, nós temos aqui o subsídio teológico. O ser humano se distanciou da família de Deus por meio do pecado. O ser humano era filho e tinha comunhão com Deus, mas devido à desobediência, este se afastou de Deus e perdeu o vínculo familiar com Deus. Infelizmente, devido ao pecado, o ser humano perdeu o vínculo familiar com Deus. Foi o caso de Caim e sua família, que se desviaram por completo da presença do Senhor. Eles se afastaram de Deus. Quem ficou convivendo diante de Deus, como filho de Deus, permaneceu sendo por Deus considerado um filho. Então, no mundo antigo, Adão caiu, ele foi perdoado pelo Senhor, pelo fato de ter sido vestido por Deus, perdoado para manter-se ele diante do Senhor. Porque, infelizmente, a morte entrou no mundo ali, todos foram alvos, né? E foi inevitável. Então, nós estamos falando aqui de um perdão para a permanência no que diz respeito à obediência. Deus aceitou a permanência de Adão e Eva perante ele para lhe servirem. Porém, nós sabemos das consequências, foram expulsos do Éden, a morte eles provaram, mas Deus não os rejeitou. Tá? Adão, nós vamos encontrar Adão no céu, no paraíso. Tá? E eles eram vistos como filhos de Deus agora, na condição de adotados. Adão foi filho de Deus criado e a sua descendência por Deus adotados. Porém, Caim e a sua família, quando definitivamente se separaram do Senhor, da família de Deus, eles apenas eram vistos como criaturas, seres humanos, apenas vistos como criaturas e não como filhos. Lamentável a situação. Então nós vemos aqui o conceito bíblico e teológico. Humanamente falando, todo ser humano era apenas uma criatura e não filho de Deus. Porém, nós sabemos que o Senhor Deus, aqueles que desejaram obedecer a Deus por Deus, eram adotados. O tópico 2, aliás, aplicação. Quem é adotado tem todos os direitos que vêm do Pai. Então nós sabemos que no mundo antigo tinha os filhos de Deus, você vai encontrar isso em Gênesis, capítulo 6 e o versículo 2. A Bíblia fala no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 2, que existiam os filhos de Deus. Tá? E esses filhos de Deus eram da família piedosa que permaneceu servindo ao Senhor. E já foram adotados por Deus. Já eram filhos de Deus adotados. A graça já estava sobre eles e Deus os mantinha na obediência para a salvação. Porém, a descendência de Caim era vista apenas como seres criaturas ou criaturas humanas. Tópico 2. Benefícios da adoção. Nós sabemos que no mundo antigo, a família de Sete, a família de Adão, a família de Sete, da descendência de Sem também, Abraão, os patriarcas, Deus ia chamando, e esses que Deus chamava e os conservava em sua presença para a obediência, eles eram adotados por Deus. Porém, até vir Cristo e o derramamento do Espírito para conceder o Espírito de adoção, até vir eram poucos. Agora, com o derramamento do Espírito, todo aquele que crê no Senhor Jesus imediatamente é adotado. E são milhões hoje de filhos adotados que existem em todo o mundo. Então, a palavra aqui diz, o tópico 2, benefícios da adoção. Ponto de destaque, quem é adotado por Deus faz parte da família de Deus. Uma das maiores riquezas do mundo antigo. Nós sabemos que, teologicamente falando, pela Bíblia, e também tanto a cultura arcaica, histórica do mundo antigo, mostra que havia 4 níveis de riquezas no mundo antigo. O primeiro nível, os antigos chamavam de zerut, que é honra. Quando um ser humano tinha honra no mundo antigo, ele era considerado uma pessoa bem-sucedida. Uma das maiores riquezas do mundo antigo era a honra. O segundo nível de riqueza, isso a Bíblia apresenta, o segundo nível de riqueza é visto como secular. Lembra que Jesus disse, não acumuleis tesouro na terra, mas tesouro no céu? Essa palavra tesouro no grego é secular.
significa tesouros no céu. Quando as pessoas tinham boas obras diante de Deus, elas acumulavam tesouros no céu. É o segundo nível de riqueza. O terceiro nível de riqueza no mundo antigo, nós chamamos de Lishna. E Lishna é riqueza inegociável. Isso diz respeito à família. Quanto custa o teu filho? O meu filho? Não tem preço. Então, no mundo antigo, ter família era ter uma das maiores riquezas que alguém pudesse possuir. E aqui, ponto de destaque, quem é adotado por Deus passa a ser parte da família de Deus. Não tem apenas uma família terrena, mas passa a ser integrante da família de Deus. A maior riqueza que alguém pode ter é fazer parte da família de Deus. Nós vamos ver os benefícios disso logo à frente. Subsídio teológico. Existem 12 grandes bênçãos para quem faz parte da família de Deus. Primeira bênção, está relacionada aqui na lição, 12 grandes bênçãos. Primeira bênção, segurança. Segunda bênção, confiança. Terceira, sentido de pertencimento a uma casa eterna. Esse é um sentimento que traz muita paz e alegria para o nosso coração, onde você sabe que pertence a uma família eterna. Quarta bênção, refúgio. Você encontra refúgio, segurança, fazer parte da família de Deus. Você sabe que o nosso Pai é o Todo-Poderoso. Quinta bênção, paz, que é o completo bem-estar. Sexta bênção, descanso, aonde você não sofre mais com o fardo doloroso do pecado. Sétima bênção, alívio contra as perturbações. Oitava, angústias, alívio das angústias. Nona, alívio das aflições dos dias atuais. Décima, desaparece o senso de inferioridade, ou seja, o ser humano agora recebe de Deus uma valorização, um sentimento de ser valorizado, onde a gente sabe que faz parte da família de Deus. E aí nós temos aqui, 11ª, nós somos livres das potestades das trevas. Quem faz parte da família de Deus, ele é livre, ele é liberto das potestades, do domínio poderoso das trevas. Ele é liberto desse domínio. E 12º, ele faz parte do reino do Filho do seu amor. Ele é integrante, ele é colocado, ele se torna um súdito do reino. Não só um súdito, nós vamos ver aqui que os filhos são herdeiros, mas ele é integrante do reino de Deus. O melhor reino do universo. Diga-se de passagem, o melhor reino do universo é o reino de Deus. E quem é adotado, ele então faz parte desse reino. Então aqui tem 12 grandes benefícios em ser adotado por Deus. Aplicação: ser da família de Deus é uma das maiores riquezas deste mundo. E por que não dizer do universo? Pertencer à família de Deus é ter uma das maiores riquezas do universo. Vamos aqui, terceiro tópico, herdeiros da promessa. Quem é adotado por Deus também é herdeiro da promessa. Ponto de destaque: quem é filho é herdeiro, como diz Daniel e Samuel naquele hino, né? Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro. Subsídio teológico: todos os filhos de Deus irão receber as riquezas do reino. Várias riquezas estão relacionadas na Bíblia, principalmente no livro do Apocalipse. Quando você vê aqui Apocalipse capítulo 2 e Apocalipse capítulo 3, você vê ali as maiores riquezas que os filhos de Deus adotados vão receber entre todos no universo. As maiores riquezas estão aqui. Aqui você vê a partir da igreja de Éfeso, sempre que você encontrar aqui ao que vencer, e a Bíblia diz ao que vencer, por exemplo, em Éfeso, darei o direito de comer do fruto da árvore da vida. Isso aqui são riquezas e benefícios que os adotados irão receber. Então aqui no capítulo 2 e no capítulo 3, tem aqui inúmeras riquezas que o Senhor Jesus diz, ao que vencer, receberão. Tem várias riquezas aqui. Tá? O Senhor fala para todas as igrejas da Ásia, 7 igrejas, as grandes promessas daqueles que são adotados e que irão receber também. Então, tudo isso é herança dos filhos adotados. Ponto de destaque, aplicação: os filhos de Deus já têm herança garantida. Aleluia!
Quem sabe alguém possa assistir esse vídeo é órfão de pai e mãe. Eu quero dizer, aceite o Senhor Jesus. Você vai ser integrado à família de Deus, e os filhos de Deus adotados, que creem no Senhor Jesus, já têm herança garantida. Aqui está uma ótima mensagem para todos que são órfãos de pai e mãe, principalmente a todas as pessoas, mesmo que você tenha família, pai e mãe terreno, você sabe que espiritualmente falando, fazer parte da família de Deus é a maior riqueza do universo. E quem faz parte da família de Deus, adotados por Deus por meio da fé em Cristo, já tem herança garantida. E a herança do Senhor são as maiores riquezas do universo. Aqui está uma grande mensagem consoladora para que nós possamos evangelizar este mundo. Nós temos aqui, então, a primeira parte, o que é o conceito bíblico e teológico. A humanidade sem Deus, na desobediência, é vista como apenas criatura, seres humanos criados, mas quem obedece, quem se volta para Deus, por Deus, é adotado. Tanto no Antigo Testamento, como principalmente no Novo. Deus, todos os que o Senhor chama, que alguém pode pensar assim, os do Antigo Testamento não eram adotados também, não é porque não é muito falado, mas se você vai observar, todo o chamado de Deus é uma adoção. E no Antigo Testamento muitos foram chamados e também eram adotados. É tanto que na ressurreição, os que dormem, nós acreditamos, os que dormem primeiro ressuscitarão, todos os santos do Antigo Testamento vão ressuscitar, porque foram chamados também para a adoção. A segunda parte da lição diz, a adoção no tempo presente. Muito edificante esse ponto. Ponto de destaque, nós temos aqui, aliás, o primeiro tópico, parecidos com Deus, ou parecidos com o Pai. Ponto de destaque, como filhos adotados, já temos a identidade reconhecida. Então nós temos algo que nos identifica como filhos de Deus. Subsídio teológico. O que nos identifica aqui na terra como filhos é a imagem de Cristo em nós. Todos que são adotados recebem a imagem de Cristo em nós. E a imagem de Cristo, quando nós refletimos a imagem de Cristo, esta é a identidade de que somos adotados por Deus, somos filhos adotivos. Conforme Romanos 8, vale a pena conferir, Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Anote isso para compartilhar com os irmãos. A imagem de Cristo em nós. Diz assim, porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou. Eu tenho aqui a linguagem de hoje, tá? Um pouco diferente. A fim de se tornarem parecidos com seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Note que a Bíblia aqui, por meio do apóstolo Paulo, diz que nós somos irmãos de Jesus Cristo, no sentido de pertencer à mesma família. Quando Cristo andou aqui na terra, nós sabemos que Ele é Deus, mas Ele andou aqui como um homem obediente, como um filho obediente, para nos dar exemplo. E nós somos até comparados a irmãos do Filho do Homem, Jesus Cristo homem, o corpo humano que está no céu. Nós sabemos que Ele é Deus, mas Ele desceu na terra e recebeu um corpo humano. E esse corpo humano, com o Deus vivo dentro dele, esse corpo humano, a Bíblia fala que nós somos irmãos desse corpo humano do Senhor Jesus, né? O Filho de Deus, o Filho do homem que andou aqui como homem. E aí então a Bíblia diz que nós temos a imagem de Cristo em nós. Nas nossas obras nós refletimos a imagem de Cristo. Isso nos identifica, como diz aqui a lição, parecidos com o Pai. Quanto mais parecidos com Cristo, mais parecidos com o Pai nós ficamos. E esse parecer com o Pai traz e revela a nossa identidade como filhos adotados por Deus. Se alguém perguntar para você, como a gente pode identificar um filho adotivo de Deus? Aí você responde, quando nós refletimos a imagem de Cristo. Porque Paulo diz isso em Romanos capítulo 8, versículo 29. Parecidos com o seu filho. E ele fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Não que Jesus ele é criado por Deus, ele é menor do que Deus, não é Deus, não é isso. Que algumas seitas por aí falam que Jesus não é Deus por causa disso, que ele é comparado como nossos irmãos. Não, é simplesmente para mostrar que nós pertencemos a uma grande família. Como uma grande família. Então, a adoção no tempo presente,
já tem esse benefício de sermos parecidos com o Pai. Por quê? Porque é refletido em nós a pessoa do Senhor Jesus. Ponto de destaque. Ser filho resulta... Aliás, quem é filho, ele é... aplicação, não ponto de destaque, desculpe. Quem se parece com Cristo tem a identidade do filho de Deus. Quem se parece com Cristo tem a identidade de filho de Deus. Aleluia! Nós temos a nossa identidade, o nosso RG, né? Você tem o seu RG, eu tenho o meu, nos identifica aqui na face dessa terra. Agora, no âmbito espiritual, em relação ao reino de Deus, para que nós possamos ser considerados filhos de Deus com identidade, nós temos que mostrar essa identidade. São as marcas, né? A identidade é a marca da pessoa, ela é a marca individual da pessoa. Em cada identidade vai a impressão digital. Então, para a gente mostrar essa identidade, tem que refletir a imagem de Cristo. Então nós vamos ver aqui, principalmente aqui no terceiro tópico, os deveres da adoção. Aqui vai refletir a imagem de Cristo por meio das nossas obras. Mas aqui o segundo tópico diz assim, ser amado pelo Pai. Nós estamos vendo aqui a adoção no tempo presente. A adoção no tempo presente nos proporciona muitos benefícios. O primeiro benefício aqui é ser parecido com o Pai, onde a gente reflete a imagem de Cristo, conforme Romanos 8:29. Agora, segundo tópico, ser amado pelo Pai. Ponto de destaque, quem é filho é amado e protegido. Qual é o pai que não protege seus filhos? Então, ser amado pelo Pai. Ponto de destaque, quem é filho de Deus é amado e protegido. Subsídio teológico. A adoção trouxe o amor e o cuidado de Deus, onde Ele nos livra da condenação e nos ajuda todos os dias. Tem dois grandes benefícios que vêm da parte de Deus pelo fato de sermos filhos adotivos. Quando Deus nos adotou, Ele nos ama. Ele nos ama e por amor nos adotou. E quando Ele nos adotou, Ele já por amor nos livrou da condenação. Todos que Deus adota, a primeira coisa que Deus faz é justificar e livrar da condenação. O maior benefício da adoção é ser liberto da condenação. E o segundo grande benefício que vem como proteção desse Pai amoroso é a ajuda de Deus todos os dias enquanto vivermos nessa terra. Por isso que o Senhor Jesus fala lá em Mateus 28:20, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando Jesus disse que estaria conosco todos os dias, Ele não está apenas mostrando aos discípulos que está em todos os lugares. Não. No original, pelo fato dos discípulos estarem atônitos e aflitos em saber que o Senhor Jesus ia para o céu, isso estava trazendo preocupação ao coração dos discípulos, o Senhor Jesus, com essa expressão, Ele conforta os discípulos e dá aqui uma grande revelação, no sentido de deixar eles seguros. Vocês não temam, eu estarei convosco todos os dias. Na verdade, essa expressão é Cristo oferecendo ajuda. É Cristo garantindo a sua ajuda nos momentos de dificuldade. Cristo estava consolando os apóstolos, como se Ele estivesse dizendo, vocês não temam, eu irei me ausentar visivelmente, mas estarei convosco espiritualmente, para vos ajudar enquanto vocês estiverem passando por dificuldades. Então, isso é benefício do Pai que adota os seus filhos. Proteção, ajuda e livramento da condenação. Aplicação, como filhos de Deus, Deus cuida de nós todos os dias, conforme Mateus 28:20. Terceiro tópico, os direitos e os deveres na adoção. Nós sabemos que temos muitos direitos. Vamos ver ainda mais desses direitos na terceira parte. Mas nesse terceiro tópico aqui eu vou abordar um pouco acerca dos deveres. Tá? Ponto de destaque, ser filho de Deus resulta em benefícios, mas também em responsabilidades. Porque o nosso Pai, Ele é um Pai santo, Ele é um Pai justo, Ele é um Pai puro e verdadeiro. Então nós temos que refletir a imagem desse Pai
por meio da pessoa de Cristo. Então nós temos que entender que isso vai gerar responsabilidades em manter a santidade, em manter a pureza, em manter a justiça e manter a verdade. Então não é apenas benefício, mas também deveres. Nós temos aqui o subsídio teológico. Existem 10 grandes deveres que os filhos de Deus devem corresponder diante de Deus. Primeiro, está relacionado na lição: apartar-se do mundo. Segundo, apartar-se do que é imundo. Terceiro, praticar justiça. Quarto, amar o irmão. Quinto, buscar a perfeição do Pai. Olha só os deveres sérios, as responsabilidades sérias dos filhos de Deus. Porque se é adotado, tem gente que pensa assim, não, sou filho de Deus, tranquilo, posso fazer. Não, não é bem assim. Existem deveres. Sexto, amar os inimigos. Sétimo, bendizer os que maldizem. Oitavo, fazer o bem aos que nos odeiam. Nono, orar pelos que nos maltratam. E décimo, glorificar a Deus em meio a todos esses deveres. Adorar a Deus em tudo. Pai procura adoradores. Está lá em João capítulo 3. E aqui você vê aqui todos os mandamentos da graça. A graça não nos deixa livre de responsabilidades. Pelo contrário, aumenta as responsabilidades. Então aqui a lição está chamando a atenção aos filhos adotados em relação aos deveres. Nós temos aqui a aplicação. Os filhos de Deus refletem a glória de Deus. Nós temos que saber disso. Os filhos de Deus devem refletir a imagem e glória de Deus. Como que a gente vai refletir essa imagem e a glória de Deus? Por meio dessas obras aqui. Porque o Senhor Jesus agiu dessa forma. Tá? Apartando-se do mundo, do que é imundo, praticando justiça, amando o irmão, buscando a perfeição, amar os inimigos, bendizer os que maldizem, fazer o bem aos que nos odeiam, orar pelos que nos maltratam, glorificar a Deus em tudo. Então os filhos de Deus devem refletir a glória do Pai. Terceira parte, para encerrar a lição. Muito boa essa lição, falei que ela é curta, mas é muito edificante. Então nós vimos aqui a segunda parte, a adoção no tempo presente, os benefícios parecidos com o Pai, ser amado pelo Pai, mas também os deveres, direitos e deveres. E a terceira parte, adoção plena no futuro. São grandes promessas para os filhos de Deus. Primeiro tópico, filhos eternos. Ponto de destaque, ser eterno faz parte dos benefícios da adoção. É o alvo de todos os seres humanos. Às vezes eu fico observando esses filmes que Hollywood lança, filmes da Marvel, de heróis, etc e tal. Todo mundo nesses filmes aí, nessas teledramaturgias, todos buscando o antídoto da vida eterna, querer ser eterno, querer o poder eterno. E eu fico imaginando, poxa, a Bíblia oferece tudo isso com verdade. Na verdade, o inimigo das nossas almas sabe das grandes promessas que Deus tem para o seu povo e fica iludindo os seres humanos com outros tipos de promessas falsas em relação à eternidade. Eu quero dizer que a eternidade existe e ela é verdadeira e real na pessoa do Senhor Jesus. Tá? Então nós temos aqui, ser eterno faz parte dos benefícios da adoção. Tá? Então, subsídio teológico. Uma das maiores promessas de Deus para os seus filhos é o que está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 e 4. Tá? Uma das maiores promessas de Deus Pai para os seus filhos é o que está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 e 4, que nos diz assim: ouvi uma voz forte que vinha do trono, ao qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Olha que lindo isso aqui. Deus vai morar com eles. Aleluia. É uma grande família. Alguém até me perguntou esses dias na escola teológica: Rodrigo, lá no céu não vai ter casamento? Como é que vai ficar os maridos que viveram com suas esposas aqui? Lá vão continuar? Eu disse: não, lá haverá um censo único entre todos os filhos de Deus. Este censo será um censo de irmandade, pois todos seremos uma grande família. Filhos de Deus, todos irmãos, morando junto com o Pai. Lá não haverá mais esse tipo de relacionamento que existe aqui na Terra, de marido e mulher. Lá não existe esse pensamento. Lá haverá um senso único de irmandade.
todos seremos irmãos, morando com o nosso Pai. Deus vai morar com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e ele será o seu Deus. E aí, uma das maiores promessas para os filhos de Deus. Aqui está a revelação do que predomina nesse mundo. Aqui está. Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas. A extinção dessas coisas aqui revela o que predomina hoje nesse mundo, que mais traz aflição ao coração dos filhos de Deus. E exatamente relacionado ao que mais traz aflição ao coração dos filhos de Deus, é que Deus vem fazendo promessa para a extinção dessas coisas. E aí mostrando que isso tudo desaparecerá. Enxugará a lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. As coisas velhas já passaram. Então aqui Deus prometendo aos seus filhos, no futuro, que nós estamos falando aqui de adoção plena no futuro, né, os filhos eternos, são a eternidade, e Deus mostrando que essas coisas não existirão, só haverá felicidade eterna. Aleluia! Aplicação: a promessa de alegria eterna de Deus Pai para os seus filhos é fiel e verdadeira. Ainda está lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Aquele que estava sentado no trono diz, lembrando que trono fala de domínio, trono celeste, domínio universal. Então, o que estava sentado no trono disse, escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. Em outra tradução diz fiéis e verdadeiras. São promessas para os filhos de Deus, os filhos eternos. Tópico 2. Esperando a adoção completa. Ponto de destaque. Os benefícios totais da adoção só virão depois da ressurreição. Nós já somos adotados. Mas existe ainda a completude desta adoção. Existem vários benefícios que nós vamos receber, porém alguns benefícios só serão reais e completos depois da ressurreição. Nós temos aqui pelo menos 3 grandes benefícios. Primeiro, a própria ressurreição, porque se nós passarmos pela primeira morte, onde o espírito vai se separar, morte, a palavra morte quer dizer separação, onde o espírito se separa do corpo, se passarmos por essa primeira morte, o corpo vai ressuscitar e vai se unir ao espírito e uma só matéria e uma só substância ocorrerá a glorificação. O corpo e o espírito passarão pelo processo da glorificação. Então esse é o primeiro benefício da adoção plena, a ressurreição. O segundo benefício é a própria glorificação, onde nós receberemos um corpo incorruptível de glória, de luz, algo maravilhoso. E o terceiro benefício, que vai ser aqui, a vitória plena e o aperfeiçoamento pleno em relação à visão plena do reino. Isso fala de entendimento pleno do reino de Deus. Terceiro grande benefício, nosso entendimento será aperfeiçoado de maneira que a gente vai compreender todos os mistérios que hoje para nós são mistérios, todos os mistérios existentes, para nós naquele dia, depois da ressurreição, ficará tudo elucidado, nós teremos um perfeito entendimento em relação ao reino de Deus. São benefícios da adoção completa. Nós temos aqui ainda a aplicação, todos os filhos de Deus aguardam a adoção completa. São promessas que Deus tem para depois da ressurreição. Terceiro tópico, a casa do Pai. Ponto de destaque, a casa do Pai será o destino final de todos os filhos adotados por Deus. A casa do Pai é o destino final. Subsídio teológico. A Bíblia diz no livro do Apocalipse que Deus habitará com os seus filhos. Nós sabemos que os céus serão feitos novamente, haverá uma nova terra, a nova Jerusalém vai descer do céu nessa nova terra e nós vamos morar com Deus no seu tabernáculo. Então a última grande promessa desse Pai bondoso para com os seus filhos é a habitação dos seus filhos com Ele na sua casa, na sua morada, no seu tabernáculo. Por isso que eles estão me falando aqui a casa do Pai, o destino final dos filhos de Deus. Aplicação:
A grande promessa de morarmos com Deus em sua casa já está garantida na pessoa de Jesus Cristo. Todos os filhos de Deus que desejam garantir a habitação com Deus na casa de Deus devem permanecer obedecendo ao Senhor Jesus, crendo e servindo ao Senhor Jesus. Aleluia! Que lição maravilhosa em relação a sermos adotados por Deus. A conclusão, a doutrina da adoção nos mostra que somos filhos de Deus e que um dia fomos aceitos por Ele por causa do seu grande amor. Foi a obra de Cristo na cruz que tornou esse processo de adoção possível, agora de forma bem ampla, no tempo da graça, para todos os gentios inclusive. Agora nos tornamos herdeiros de todas as coisas, juntamente com Cristo Jesus. Firmados na doutrina gloriosa da adoção, podemos nos sentir amados e cuidados por Deus, em Cristo Jesus, pois somos objetos do seu inefável amor. Aleluia! Nós temos o Espírito Santo em nós, que nos faz clamar Abba Pai, Paizinho querido. Verdadeiramente o sentimento de filhos é real em nós, porque Deus nos adotou e somos filhos de Deus. Aleluia! Eu costumo dizer que nós não temos apenas um Deus que é Pai. Nós temos um Pai que é Deus. O grau de intimidade é maior quando você vê Deus como um grande Pai, um Pai amoroso. Eu convido você a domingo estar na igreja para aprender a lição de número 11, adotados por Deus. Deixa o teu ok, compartilhe esse vídeo e fiquem todos na paz de Cristo Jesus.